que é meditação tradicional? Na verdade, nós conhecemos tantos tipos diferentes de meditação que acabamos nos desvinculando do que era originalmente entendido como meditação. Então, nós vamos procurar abordar aqui o que era originalmente entendido como meditação. Eu vou começar com 3 pensamentos. O primeiro pensamento é de Omram Mikhail Ivanov. Ele tem um livrinho chamado A Meditação. Ele diz: a meditação é uma atitude do intelecto que se esforça por penetrar as verdades espirituais. Ou seja, é um movimento da mente em direção às realidades espirituais. Swami Sivananda, um importante autor da tradição da Índia, ele tem um livro chamado Concentração e Meditação, onde ele diz: esse mundo está repleto de misérias e sofrimentos. Se você deseja livrar-se das dores e das aflições desse samsara, precisa praticar a meditação. A meditação leva da inquietude à paz duradoura, da ignorância ao conhecimento, da mortalidade à imortalidade. Há um outro pensamento que eu gostaria de citar, de Geoffrey Hodgson, no livro Meditações sobre a Vida Oculta. E ele fala assim: desde que o homem é um ser autoconsciente, ele possui o poder de submeter-se a um processo de estimulação para um amadurecimento espiritual, para uma autoaceleração. Ele pode apressar a realização da sua meta através da aplicação deliberada, numa forma intensificada, dos princípios que governam o crescimento normal. Então, eu começaria a minha apresentação realmente me baseando nesses textos. A meditação é uma atitude do intelecto que se esforça por penetrar as realidades espirituais. Evidentemente que esse tipo de ideia parte do pressuposto de que nós somos compostos de várias partes, pelo menos 3 partes básicas: o corpo, a alma e o espírito. O corpo é a nossa personalidade comum, o nosso ser comum, que tem um corpo, que tem emoções, que tem pensamentos. A nossa personalidade, isso que nasce, cresce e depois morre. O espírito trata-se de uma dimensão nossa unida com a divindade, com realmente a realidade espiritual. Então, nós podemos dizer que o espírito já é espiritual. O espírito já é perfeito, o espírito é divino. Então, na verdade, o problema acaba se situando na região da alma. E é justamente a alma é o nosso psiquismo, os nossos pensamentos e as nossas emoções. E é através da alma que nós vamos fazer uma ligação entre o corpo e o espírito. É através do nosso psiquismo, dos nossos pensamentos e emoções, que nós vamos criar essa ponte, que na tradição hindu é chamada de Antakarana. Essa ponte através da qual as energias espirituais e divinas vão fluir para a nossa personalidade comum, para o nosso ser ordinário. Então, nesse sentido, a gente pode ver como é que a meditação vai levar da inquietude à paz duradoura, da ignorância ao conhecimento, da mortalidade à imortalidade. Por quê? Porque a inquietude está no reino do corpo, da personalidade. A paz duradoura está no reino espiritual. E justamente essa ponte psíquica na nossa alma que vai possibilitar que nós possamos trazer a paz duradoura para o nível de personalidade,
que nós possamos trazer o conhecimento das coisas como elas são, para esse nosso mundo de ignorância. Que nós possamos trazer a imortalidade para esse mundo de imortalidade. Então, nesse sentido, a meditação é uma atitude do intelecto que se esforça por penetrar as verdades espirituais. Ou seja, é através do intelecto junto com a emoção que nós vamos criar esse canal através do qual as energias espirituais, que são perfeitas, que são divinas, vão poder chegar até a nossa personalidade. Então, o trabalho de meditação tradicional, ele tem muito a ver com essa integração psíquica com os níveis mais sutis de consciência. Seguindo a linha de raciocínio de que a meditação é a ponte psíquica entre o nosso ser espiritual e a nossa personalidade comum, o nosso corpo, nesse sentido, há um livrinho muito interessante da Clara Codd que se chama Meditação, Sua Prática e Resultados. Nesse livrinho, a Clara Codd nos mostra que a alma, ou seja, o nosso psiquismo, tem dois principais poderes, que são pensamento e emoção. E ela diz que esses principais poderes, na prática, se convertem nas asas através das quais ela voa. Ou seja, é através do nosso pensamento e da nossa emoção que nós podemos voar em relação às altas aventuras do espírito. A Clara Codd nos explica que, como um pássaro que tem duas asas, precisa ter essas duas asas bem desenvolvidas, assim nós também precisamos desenvolver os nossos pensamentos e as nossas emoções. E, acima de tudo, sincronizá-los. Nenhum pássaro pode voar com uma asa mais forte do que a outra, com uma asa pendurada e a outra fazendo toda a força. Então, na prática, o que acontece? Nós, muitas vezes, temos ideias brilhantes, nós temos o plano de ação, mas nós não temos energia para colocar no nosso plano, colocar o nosso plano em ação. Então, a grosso modo, a mente planeja e a emoção dá energia e vigor. Então, a sincronização dessas duas asas e o desenvolvimento dessas asas se dá especialmente através da meditação. Clara Codd nos esclarece ainda que a mente possui três principais poderes: a memória, a imaginação e a concentração. A mente é como uma lanterna que nós carregamos na escura estrada da vida. Se nós pegamos essa lanterna, que é a mente, e apontamos para o lugar onde estamos percorrendo, ilumina a região da memória. Muitas vezes nós nos apegamos a prazeres passados, a sofrimentos passados e ficamos revolvendo. Nós não precisamos carregar esse peso. Aqueles de nós que sabemos ler e escrever, nós passamos em bancos de colégio e passamos por um processo. Se vamos lembrar, quantas cenas nós não lembramos do colégio? Lembramos de uma professora, lembramos de um coleguinha, lembramos de um exercício difícil, nada mais do que isso. Por quê? Porque nós adquirimos a habilidade de saber ler e escrever. O processo pelo qual nós passamos até adquirir essa habilidade é esquecido. Nós não carregamos esse processo
como um peso morto na nossa cabeça. Então, de forma similar, quando nós temos lembranças do passado, que nós ficamos lembrando e revolvendo, quer dizer que nós não aprendemos as lições que devíamos aprender ainda daquele processo. Então nós devemos iluminar aquilo, aprender suas lições e deixar passar, deixar esquecer, simplesmente ficar com a habilidade e esquecer das memórias. A mente possui 3 principais poderes. A memória, que deve ser usada para fixar as mais sublimes revelações do Espírito, os momentos de grande inspiração, e não para carregar um peso inútil de lembranças passadas. Se nós pegarmos a lanterna, que é a nossa mente, e apontarmos para frente, nós estamos no reino da imaginação. Muitas pessoas dizem, isso é só imaginação, e não percebem o enorme poder criativo que é a imaginação. A imaginação são as janelas através das quais nós nos vemos no futuro. Hoje, eu sou advogada, tenho 4 filhos. Isso, no passado, era uma aspiração, era um ideal. Hoje, isso é uma realidade. Por quê? Porque, no fundo, nós nos dirigimos, nós andamos em direção aos nossos sonhos, aos nossos ideais, às nossas aspirações. Então, a imaginação é um enorme poder criativo, as janelas através das quais nós nos contemplamos no futuro. Então, é de extrema importância nós usarmos a imaginação como um poder criativo, especialmente no que diz respeito ao aperfeiçoamento do caráter. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se nós pegamos a lanterna, que é a nossa mente, e apontamos para o lugar onde estamos, o lugar onde estamos fica iluminado. E o resultado disso é uma maior compreensão. Então, a meditação, nesse sentido, ela tem muito a ver com um pensamento profundo, com um entendimento profundo da real situação em que nós nos encontramos. Então, Clara Córdova nos fala que nós devemos utilizar amplamente esses 3 poderes da alma: a memória, a imaginação e a concentração. Por outro lado, a emoção, que é a outra asa, que é parte da nossa alma, do nosso psiquismo, Clara Córdova nos diz que nós devemos desenvolver especialmente o amor, um amor forte, puro, límpido. O amor que olha para cima com confiança naquilo que não é visto é chamado de fé. A fé remove montanhas. O amor que olha para o lado, que olha para baixo, em atitude de união com seu companheiro, de solidariedade, isso é compaixão. E Clara Córdova nos adverte que nós devemos também aprender a amar corretamente a nós próprios. E através de amar a nós próprios, amar a nossa potencialidade de finalmente superar todas as dificuldades, nós desenvolvemos a esperança. Então, ela nos diz que a fé, a esperança e a compaixão ou caridade são os 3 poderes da alma, que sincronizados, a mente abanada pelos fogos do coração, se tornam as asas através dos quais nós voamos em direção ao infinito. Eu gostaria de enfatizar um pouco mais a absoluta necessidade de nós sincronizarmos os nossos pensamentos com as nossas emoções. No fundo, todas as nossas incoerências, todos os nossos desacertos, eles têm origem
numa desincronização entre pensamento e emoção. Vamos pegar exemplos drásticos. Um ladrão, será que ele não sabe que roubar está errado? Claro que ele sabe que roubar está errado, mas as suas emoções não acompanham. Nós devemos aprender a pensar com o coração e a sentir com a cabeça, aproximando. Se nós sentimos alguma coisa que achamos que não é adequado, vamos investigar, vamos usar a lanterna da nossa mente para descobrir por que aquele sentimento está ali. Se nós pensamos ideias lindas, mas não conseguimos sentir aquilo, vamos nos aprofundar, vamos mergulhar na maravilha daquela ideia, vamos nos envolver emocionalmente com o que estamos fazendo. E dessa forma, nós criamos um instrumento através do qual nós podemos perceber em maior profundidade os textos sagrados, a vida dos grandes santos. Vamos aprofundar no pensamento, o pensamento acompanhado de emoção. Meditação tradicionalmente é o pensamento profundo, é ponderação, vou meditar com os meus botões, vou pensar profundamente no assunto. E esse pensar profundo deve estar acompanhado de emoção. Até uma oração, se nós repetirmos uma oração mecanicamente, ela tem pouco poder, mas se nós nos envolvermos emocionalmente com a oração, ela tem um poder enorme de nos elevar às altas aventuras do Espírito. De uma maneira sintética, era isso que eu queria colocar para vocês sobre meditação de um ponto de vista tradicional. Eu queria indagar, para que a gente possa entender bem essa questão da meditação. Na sua exposição foi feita uma referência da vida divina e da personalidade dos nossos veículos do corpo físico, emocional e mental, você disse. E esses veículos também não são divinos? De uma certa forma, sim. De uma outra forma, não. Vou tentar explicar isso. A unidade da vida, ela está no reino espiritual. As nossas personalidades, elas estão no reino da separatividade. Quando eu olho para você, quando eu olho para você, quando eu olho para você, eu digo, eu sou uma pessoa, você é outra, você é outra. No reino da personalidade comum, há separatividade. A percepção da unidade da vida, ela vem dos reinos internos, dos reinos espirituais. Então, a personalidade nos seus componentes, ela é divina, mas ela não tem consciência disso. É preciso estabelecer essa ponte para que a consciência da unidade chegue ao reino da separatividade. Então, concluindo o raciocínio, a nossa personalidade é divina, mas não tem consciência disso. E é só através da conexão interna que essa consciência de que tudo é uma coisa só, de que nós estamos completamente interligados, pode acontecer. Mas essa questão de meditação não é uma questão muito difícil, não é uma coisa que exige muito, que não está no nosso nível evolutivo, uma coisa mais para santos, para pessoas mais perfeitas? Eu
responderia essa pergunta devolvendo outras perguntas. Andar de bicicleta é difícil? Escrever é difícil? Ler é difícil? Falar em público é difícil? Tudo é difícil até o momento em que você começa, até o momento em que você pega o jeito. Eu sinto que meditação não é para os grandes santos. Meditação é para nós, porque eles já construíram a ponte ligando a espiritualidade deles à personalidade comum. Nós ainda não. Nós sim que precisamos de meditar para que possamos viver a nossa espiritualidade, para que possamos efetivamente acessar a felicidade que existe no nosso coração. Já que é uma ligação interna que nós devemos fazer com a nossa essência, a lógica não é de que essa meditação seja um processo permanente, ao invés de uma meditação de alguns instantes? Com certeza. Mas nada se começa com um macro. A gente começa com um micro para ampliar para o macro. A meditação é um experimento quase laboratorial, onde nós criamos as melhores condições para que essa ligação possa acontecer. Então, eu posso falar de muitas coisas. Nós devemos manter a coluna reta, nós devemos respirar profundamente antes de começar uns instantes de meditação. De preferência, um banho faz muito bem, nos limpa, inclusive do ponto de vista psíquico. Procuramos um ambiente silencioso. Então, nós criamos laboratorialmente todas as condições para que a experiência possa acontecer. Se nós quisermos que essas condições, que essa experiência aconteça no meio de buzinadas do trânsito, no meio de situações adversas, elas vão ser mais difíceis. Agora, qual é o objetivo? Que você crie laboratorialmente a experiência da vivência espiritual e amplie isso para o dia a dia, mais e mais e mais e mais e mais, até que você consiga viver num estado permanente de meditação. Mas eu acho que seria tolo você querer começar pelo grande sem ter conseguido o pequeno ainda. Então eu enfatizo a extrema necessidade de você estabelecer um hábito de meditação. Na vida, as coisas se estabelecem por hábitos. Se nós temos um certo padrão de higiene, não há um único dia que nós não deixamos de tomar banho, não há um único dia que nós não deixamos de escovar o dente, por mais apressados que possamos estar. Então, podemos dizer assim, mas eu vou tomar um banho no sábado de 1h30. Um banho no sábado de 1h30 não substitui 5 minutos de banho diário. Então a meditação, ela deve entrar na nossa vida como um banho que nós tomamos todos os dias. Não importa se de 5 minutos, de 2, de 10, de 1 hora ou de 5 horas, mas diariamente nós devemos fazer a nossa higiene psíquica, nos sintonizando com a nossa vida interna. Para chegarmos a uma meditação, não seria importante começarmos, em primeiro lugar, pela contemplação, para atingirmos uma meditação mais perfeita? Essa pergunta é bem interessante. Por onde começar? Nós devemos começar por onde nos é mais fácil. Para algumas pessoas, a oração é a maneira de começar. Para algumas pessoas, o relaxamento físico, corporal, é imprescindível. Para algumas pessoas,
um processo mental de concentração é a porta. Se nós vamos, por exemplo, o Zen Budismo. O Zen Budismo é uma área de budismo muito prática. Eles meditam andando. É óbvio que é um andar especial. Então, não há uma maneira de começar. Nós devemos começar pela maneira que nos é mais fácil. É mais do nível particular, assim, na sua vida, como você observou a sua caminhada após a meditação, como tem sido isso? Eu posso dizer a vocês que eu falo tanto sobre meditação porque a meditação fez toda a diferença na minha vida. Eu me considero uma pessoa antes da meditação e outra pessoa depois da meditação. Eu sinto que havia muita dicotomia entre os meus sentimentos e os meus pensamentos. E a meditação me ajudou muito nessa integração. Eu vivi até um processo depressivo que se estendeu por alguns anos e através de um processo de meditação eu pude corrigir isso quase completamente. Então, eu sinto a meditação como uma integração extremamente necessária, um processo de coerência, Então, o que acontece? Através do uso deliberado da mente, em conjunto com as emoções, nós nos tornamos capazes de harmonizar o nosso psiquismo. E harmonizando o nosso psiquismo, o fluxo espiritual se torna muito mais fácil. É muito comum nós vermos cursos sobre controle mental. Este controle mental é meditação? Com certeza. Mas eu acho que o controle mental, acompanhado do desenvolvimento emocional, é muito mais poderoso do que apenas o controle mental. Essa postura de a pessoa estar presente no ato, está lavando prato, está falando, está estudando, está dirigindo, ao invés de estar com a mente dispersa para frente, para trás, é uma atitude meditativa? Com certeza. A dispersão é o enfraquecimento de todas as coisas. Se nós na força, por exemplo, se nós pegarmos um prego com uma pontinha e batermos, aquilo tem um resultado muito definido. No entanto, se nós fizermos essa mesma força de uma forma dispersa, não acontece nada. Tudo que envolva integração é mais poderoso do que o processo dispersivo. Se nós lavarmos os pratos, lavando os pratos, nós vamos estar ali. E o que nós vamos fazer vai ser bem feito. Tem até uma historinha na China que tradicionalmente eles usavam porcelanas lindíssimas no dia a dia. Perguntaram, mas como é que você usa isso no dia a dia? Porque quando eu lavo o prato, eu não faço nada além. Quando nós lavamos o prato pensando em outras coisas, nós quebramos os pratos em vez de fazermos exatamente o que estamos fazendo. Mas eu não vou falar só de lavar prato, muitas outras coisas.
qualquer coisa que nós fizermos estando inteiros, ela tem poder. E qualquer coisa que nós fizermos estando dispersos, não tem. Meditação é uma forma concentrada de poder. Como disse o Geoffrey Hodgson, e nós falamos num princípio, desde que o homem é um ser autoconsciente, ele possui o poder de submeter-se a um processo de estimulação para o amadurecimento espiritual, para uma autoaceleração. Ele pode apressar a realização de sua meta através da aplicação deliberada numa forma intensificada dos princípios que governam o crescimento normal. E quais são os princípios que governam o crescimento normal? Estar focalizado, as coisas acontecem. Estar disperso, as coisas se dispersam. Eu tenho lido obras que falam muito no vazio. Então não consigo fechar bem na minha mente como é possível estar concentrado e estar vazio. É muito interessante essa sua pergunta, porque na verdade nós não vamos criar a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade já existe no nosso coração de forma potencial. O que nós vamos fazer é abrir espaço para que ela possa chegar à superfície. Por quê? Porque tem um monte de entulho no meio do caminho. Tem um monte de arrogância, de inveja, de ciúme, um monte de besteira no meio do caminho, impedindo que a nossa espiritualidade chegue à superfície. Então, o que é o vazio? O vazio é você ir esvaziando esses entulhos. É você ir tirando do caminho essas coisas que só obstruem que a nossa verdadeira espiritualidade possa chegar à superfície, possa chegar à consciência da personalidade. Eu gostaria de perguntar, quando nós estamos preocupados, estressados, como podemos chegar à meditação? De muitas maneiras. Eu diria que tentando mais um pouco. O Dalai Lama diz que nós devemos usar de todos os meios possíveis para evitar que as emoções perturbadoras tomem conta de nós. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos respirar profundamente, nós devemos pensar em outra coisa, nós devemos rezar, nós devemos andar, nós devemos ir para a natureza, nós devemos fazer aquilo que nos é mais fácil. Então, nós devemos tentar impedir que o estresse danifique com a nossa vida, danifique com o nosso humor. Nós devemos espairecer no sentido de ir para o shopping? Não, espairecer no sentido de usar os mecanismos que já temos de forma a não deixar que o estresse nos domine, a não deixar que as emoções perturbadoras se instalem na nossa personalidade. Existe alguma previsão da sua parte ou algum estudo que você conheça do futuro e do uso da meditação? Eu até já vi um estudo uma vez sobre um estudo piloto com presidiários, tá? Mas você já deve ter visto alguma coisa a mais com criança, em escola? Na verdade, esse assunto, meditação, ele está se integrando na consciência coletiva. Eu posso dizer para vocês que eu comecei a meditar sério em 1984. Em 1984, eu procurei um livro sobre meditação. Tinha um capítulo do livro A Vida Interna, do Leadbeater, que estava publicado, que era sobre meditação. Tinha um livro
chamado Concentração e Meditação, em inglês, do Christmas Humphreys. Mais do que isso, tinha quase nada. Hoje em dia, existem quilos e quilos e quilos e quilos de livros sobre meditação. O que eu posso concluir? Que nesses 26 anos, o mundo foi acordando para a necessidade da meditação. Eu sei de experimentos em presídios, especialmente no Oriente, onde tem havido uma modificação significativa do comportamento dos presos, que sistematicamente, inclusive que os presos têm todo o tempo do mundo para se dedicar a essas práticas e só têm a lucrar. Eles estão numa situação muito ruim, não é? Eles só têm a lucrar com um incremento da sua condição psicológica. Mas eu acho que nesse sentido, isso ainda é uma criança pequena, isso ainda está se gerando, o mundo está acordando para a necessidade da meditação. Um outro ponto importante que vale a pena deixar registrado, apesar de eu dar cursos de meditação assim, direto, ninguém ensina ninguém a meditar. A meditação é um processo extremamente íntimo, extremamente individual. O que se pode fazer é apresentar um panorama, dar perspectivas, dicas que as pessoas possam utilizar dentro de si e se engajem num processo de meditação individual. Então, eu acho que o mundo está acordando para a necessidade da meditação e ela ainda vai ser largamente utilizada como um recurso social extremamente importante, mas ainda não é, ainda está restrita a círculos de interesse espiritualista. A meditação é uma atitude, uma postura passiva ou uma atitude ativa? Como nós dissemos antes, ninguém cria espiritualidade, ela já existe. Então, sob um certo ponto de vista, nós temos que ser passivos à recepção da nossa espiritualidade. Mas sob um outro ponto de vista, do ponto de vista da personalidade, ela é um processo extremamente ativo. Por quê? Porque nós, como personalidades, temos que nos colocar numa posição em que esse fluxo possa acontecer. E o natural é a dispersão, o natural é o movimento, no sentido de o mais comum. Então nós temos que criar uma certa disciplina da personalidade para que esse fluxo possa ocorrer. A imagem mais bonita que eu conheço nesse respeito é a do cálice. O cálice, ele está completamente aberto para cima, para receber as energias que fluem de cima. Mas ele está fechado para os lados e ele está ereto, ele está em pé, numa postura firme, numa postura relativamente disciplinada. Não disciplinada num ponto de vista militar, mas num ponto de vista de se estabelecer uma sincronia. E para isso, a personalidade precisa ativamente se colocar na posição adequada. Ela precisa fazer do seu próprio corpo um cálice. A meditação é uma forma de solução de traumas, medos, problemas psicológicos que arrastam tantas pessoas para os analistas? Com certeza. Eu não sei se a meditação substitui os analistas, mas a meditação ela trabalha basicamente no nível psíquico, de pensamento e emoção. Fisicamente, precisa-se de quê? De uma postura, de uma limpeza
física e magnética, respiração e não mais do que isso. Todo o trabalho da meditação é um trabalho de mente e emoção. E justamente na mente e na emoção que geralmente os problemas psicológicos acontecem. Eu já vi um estudo também de que pessoas reunidas meditando irradiam esse estado de paz, né? Porque meditação é um estado de paz. E se você tem algum conhecimento de algum estudo desse, eu já vi um estudo desse do pessoal da meditação transcendental. Diz que uma cidade inteira ficou no estado de paz, sem crime, sem nada por 3 dias. Eu não conheço esse estudo que você está falando, mas tem uma palavrinha que ela é pouco compreendida, mas que diz respeito a isso. É a tal da egrégora. É o ambiente, é o astral. Quando nós vamos para um bar, lá nós encontramos uma vibração específica. Quando nós vamos para uma igreja, nós encontramos uma outra vibração. É muito diferente você passar na porta de uma igreja e passar na porta de um bar. A vibração é outra. Por quê? Porque os lugares ficam impregnados daquela energia. Então, na verdade, se trata de formas de pensamento, do poder do pensamento. Quando nós fazemos uma oração, nós, através do nosso pensamento, nós unimos a nossa energia, a energia de todas as pessoas que já oraram naquele sentido. Então a forma pensamento é muito maior. Similarmente, tudo que se faz, todo o processo que se faz em conjunto, ele tem mais força do que um processo que se faz individualmente. Isso eu gostaria de pedir a você que falasse um pouco mais sobre a relação existente entre meditação, estudo, autoobservação e serviço altruístico. Olha, hoje nós estamos aqui conversando sobre meditação tradicional. E eu vou falar de meditação sob o ponto de vista tradicional. Não existe só meditação tradicional. Existem várias outras formas de meditação que a gente pode falar em outros momentos. Mas a meditação, sob o ponto de vista tradicional, tem tudo a ver com o estudo. Por quê? Porque a meditação, sob o ponto de vista tradicional, envolve o uso da mente, a ponderação, a reflexão, o pensamento profundo. Então, nesse sentido, o estudo pode ser uma forma de meditação. E a meditação pode ser uma forma de estudo. O ideal é que, ao estudarmos profundamente, nós possamos trazer isso para as nossas vidas pessoais, para que não haja uma distância entre o que estudamos, o que meditamos, o que pensamos e como vivemos. E para isso é muito necessário a autoobservação. Por quê? Porque nós somos seres de hábitos. E muitas vezes, ao longo de anos, nós nos habituamos em direções diferentes daquela que o nosso estudo e a nossa meditação nos aponta. Então é necessário muita autoobservação, inclusive para nós desativarmos esses hábitos que nos levam para comportamentos incoerentes com o estudo, com a meditação, com os ideais elevados. E na medida que nós integramos aquilo que estudamos
profundamente meditamos, integramos na nossa vida, o próximo passo é certamente o serviço altruístico. Por quê? Porque nós vamos perceber que os problemas que nós temos não são diferentes dos problemas dos nossos irmãos à nossa volta. E aquilo que nos serviu pode servir para outros ao nosso redor. Então, o serviço altruísta está profundamente ligado com essa atitude de perceber que estamos no mesmo barco. E as soluções podem servir também para os outros à nossa volta. E a nossa felicidade, ela não vai ser completa se o nosso irmão ao nosso lado está sofrendo. Então, uma atitude de integração pessoal, através do estudo, da meditação e da autoobservação, ela necessariamente vai culminar no serviço altruísta. Eu gostaria de perguntar também se a meditação seria aconselhável para crianças. A meditação é um processo consciente. É um processo no qual nós conscientemente temos que nos engajar nele. Nesse sentido, na medida em que esse valor se integrar na cultura, ele necessariamente vai atingir as crianças. O meu filho, de 7 anos, medita junto comigo. É evidente que ele medita à maneira dele, mas ele sabe que para mim meditação é importante. A meditação não é um catecismozinho, não é uma doutrinação, é um processo de integração. Eu acho que com as crianças, o processo mais fácil disso ser feito é através da integração com a natureza, com os animais, integração com a vida. Mas é um processo que a própria criança tem que se engajar. Assim como o adulto. O adulto, ele só vai meditar se ele quiser meditar, se ele entender que isso é importante. Então, o que a gente pode fazer é estimular que isso seja feito. Nesse sentido, tem um pensamento do Zen Budismo que eu acho muito interessante, que ele diz que as palavras são como o dedo que aponta para a lua, mas que calamidade se nós tomarmos o dedo pela lua. Nós podemos apontar para a necessidade da meditação, para crianças e adultos. Mas esse processo tem que fluir de dentro, é um engajar consciente. Eu gostaria de concluir dizendo, se nós queremos uma vida melhor para nós e para todos à nossa volta, nós precisamos trabalhar duro para isso. Nós precisamos integrar a nossa mente, as nossas emoções com os nossos altos ideais. Porque a graça não vem de graça.